E cá estamos nós para falar dele, Elon Musk. Me acompanha aqui, ó, João Carvalho, tá ali, cadê ele? Tá na tela. E também a Lola aqui presencialmente comigo. Muito obrigado, Lola, por nos ajudar aqui nesse treino, rapaz, dessa estrutura nova, desse estúdio. João, mesmo que a distância aí, idem, viu, cara? Obrigado mesmo. Eu Que quero isso, cara, a mostrar honra para é toda minha. vocês. Obrigado mesmo, cara. Eu quero mostrar para vocês uma lembrança aqui, um ano atrás. Tenta lembrar aí o que estava acontecendo no Brasil. A moda era. Coisa boa que o Brasil importa, sabe como? Tô sendo bem irônico, vai. Nem devia estar sendo irônico. Massacre em creche, era isso. Aí o governo brasileiro chega lá para as redes, né, e fala: pô, vocês têm que me ajudar aqui, ó. Tem esses caras criando esses perfis aí. E só de existir um perfil com o nome do assassino está de sacanagem. Isso aí é apologia. Então tira essa porra do ar e eu quero saber quem criou. Né? Aí uma das redes em específico cantou de galo lá. Falou, não, não, sabe por quê? Porque nós temos termos de uso. E eu não quero saber se a tua Constituição diz que eu tenho que colaborar com a tua polícia. Eu tenho meus termos de uso. E quem estava nessa reunião era o Flávio Dino. Ele ouviu essa tese aí e acho que ele não gostou muito, não. Tenho argumentos aqui para dizer que ele não gostou muito. Veja o argumento, veja. Mas me refiro ao Twitter porque esse discurso dos termos de uso é a única coisa inaceitável. Isso não existe no nosso dicionário. Dicionário Gramática do Ministério da Justiça e na Polícia Federal, que eu comando, não existe a expressão termo de uso. Esqueçam isso. Nunca mais falem nisso. Porque os termos de uso, as senhoras e senhores mudam. Mesmo que não queiram, terão que mudar. Porque se muda a Constituição, se muda a lei, e não se muda o termo de uso. A Bíblia. Não é a Bíblia, e eu acrescentaria aqui pro João que isso aí, pô, até assim, me deixa chateado, né? Passaporte brasileiro é o único que eu tenho, eu quero ver a Constituição aqui ser respeitada, é a única que tem, eu quero, tá ligado? Opa, eu quero o mínimo de consideração. Então tem isso, né? Mas tem outras questões agregadas aqui, rapaz. Será que essa história do termo de uso ser o único código legal ou paralegal, que é válido, não é uma parte assim de uma distopia narcocapitalista? É chocante para mim pensar nisso, que uma empresa possa entrar aqui e estabelecer seus códigos como superior aos nossos, né? Hein, João? Tá de Então, não sacanagem, pode, pô. né? É o famoso, isso só existe na mente, nos devaneios daqueles que acreditam nisso. Né? A fonte que o Musk está se baseando para isso é Águas de Lindóia, né? Arial 14, a fonte dele. Né? A gente tem um organograma jurídico no Brasil que prevê que literalmente qualquer empresa que vá atuar no Brasil tem que seguir todas as regras do organograma jurídico brasileiro. Muito ironicamente, um ano depois, né, nós temos uma entrevista hoje do Barroso falando literalmente a mesmíssima coisa. Eu quero lembrar aqui, gente, que quando o Elon Musk se tornou o dono do Twitter, a primeira coisa que ele fez foi demitir todo mundo do compliance. Não é que ele demitiu o chefe do compliance, não é que ele trocou posições do compliance. Não, ele chegou no compliance e falou: o Twitter não precisa mais disso. Tá? Compliance, para quem não sabe, é exatamente, né, a parte jurídica que tomava conta da parte legal, tanto nos Estados Unidos quanto a Iuris, ou seja, em qualquer lugar que fosse, quais são as leis que nós temos que obedecer, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, que tipo de informação que a gente tem que prestar e não tem que prestar. E, basicamente, ele extinguiu o compliance no Twitter. Não satisfeito em extinguir o compliance no Twitter, ele também colocou, e vocês devem se lembrar desse grande momento de Elon Musk, quando o e-mail, né, de reclamações ou de pedidos para o Twitter passou a ser um bot que responde com um emoji de cocô. Né? Então nós estamos falando de um cara muito maduro, né, e que tem um profundo respeito legal. Né? No caso em tela aqui que nós estamos falando, não é que então, à época, ministro Flávio Dino virou e falou assim: eu quero que tire os meus desafetos do Twitter, eu quero que tire do Twitter as pessoas que falam contra o governo X ou Y. Ele falou: não. Nós temos uma lista de perfis que estão cometendo abertamente
crimes tipificados na lei brasileira e nós queremos tirar essas pessoas do ar e que você nos informe quem foi o bonitão que fez essa conta, né? Então, assim, basicamente, não é que se está se protegendo uma liberdade jornalística, se está se protegendo uma liberdade de expressão política, não. Estão sendo protegidos criminosos que estavam sendo investigados pelos crimes cometidos, né? Então, só para a gente pontuar um pouco aqui qual que é essa treta e de onde que essa treta vem, né? E não é a primeira vez que isso vai acontecer com uma rede social. A gente lembra muito bem dos julgamentos do Facebook nos Estados Unidos, a gente sabe muito bem o que aconteceu, né? Ex-post Steve Bannon no Brasil, nos Estados Unidos, na Hungria, nas Filipinas, com manipulação de redes sociais para eleição. A gente sabe como é que funcionou, né? O disparo massivo de mensagens WhatsApp e coisas afim, né? E essas redes estão um pouco se importando porque elas ganham dinheiro com isso. Elas vendem propaganda e elas vendem verificados, né? Então, para ela, em última instância, dinheiro na mão, cueca no chão, tá? Então, o problema é que o Brasil, por mais que possa parecer para o gringo, não é terra sem lei, né? E não é a primeira vez que o Twitter teve esse problema, e sob a égide do Elon Musk, eu duvido que seja a última, a não ser que ele seja banido. Perfeito. Olá, tava ouvindo aí o João. Fica alguma questão sobre isso? Me conta. E essa fala do Flávio Dino, como é que bate isso pra você? Na época eu tava bem indignado, assim. Depois ele dá uma coletiva depois daquilo, e ele diz assim: ah, eu vou repetir aqui o que eu falei na reunião, que a reunião vazou, né? E daí ele fala mais puto ainda. Acho que na reunião ele tava comedido, assim, sabe? Eu tenho 2 objetivos de vida. Um, ter a paz de espírito do Silvio Almeida. E o segundo é ter o deboche do Flávio Dino, assim. Que O Silvio. o Silvio é uma plenitude, Pô, você né? aí que é da moda. O Silvio é o cara mais elegante do Brasil, cara. Tem uma piada aí, eu não sei se ele gosta que conte, mas que ele dorme de terno. Certeza. Ele vive a vida inteira dele naquele terno perfeito, né? Caimento, pá e Nossa, tal. ele é impecável. Não sei como é que a gente chegou nesse tópico aqui. Não, Mas- daí Uma que você... maldade, porque eu tenho certeza que ele tira o colete pro colete não amarrotar. Ah, Eu acho pode uma ser. maldade. Talvez a Diz que o gravata, pijama né? dele que também é seda. terno, tudo é terno, cara. Ele tá sempre Ele é na estica, pô. Pleníssimo. Tem muito essa coisa lá fora, né? De que aqui no Brasil é samba, galera, caipirinha, festa e tal. E aí, querendo ou não, o Elon Musk, se ele acha que nos Estados Unidos é assim, imagina no Brasil, que é festa, samba. Então, chegar e pegar alguém como o Flávio Dino de cara, porque ele... Gente, o Flávio Dino tem quase 2 metros de altura. Não sei se as pessoas sabem disso. Mas ele é um homem muito alto e muito grande. Ele impõe, ele é super... Ele chega, assim. E aí ele chega nesse deboche e ele vai desarmando todo mundo. Eu acho que a galera tá bugando, assim. A única coisa que eu consigo... Eles achavam que não ia acontecer nada. Eu não sei se vai acontecer alguma coisa. Mas é bom ter alguém, né? Impondo, ter alguém falando, mostrando que não é terra de ninguém, né? Aí a Lola com a forma, hein? Importante considerar. João, pro conteúdo, o que me pega é aquele no final assim, não é a Bíblia. Sendo que a Bíblia tem A atualizações, Bíblia né? também, pô, Tem. super polêmico, inclusive, esse tópico, né? Hein, João, aquela frase ali, Cara, puta, aquilo ali é eu ouro. acho maravilhoso. Não é a porque- Bíblia. Antes, pelo contrário, né? Se tem uma coisa que a gente não pode acusar a nossa Constituição é de ser imutável, né? Então, essa é uma acusação que ninguém pode fazer. Inclusive, na área de direito, tem uma piada que é muito comum, que o sujeito chega numa biblioteca, numa livraria em Paris, que é uma livraria que vende constituições, só constituições do mundo inteiro. E aí ele pergunta, eu quero comprar uma Constituição brasileira. E o cara fala, desculpa, não vendemos semanários. Né? Porque nossa Constituição muda bastante, né? Então, se a gente for ver a quantidade de emendas que a gente tem, né, do texto da Carta de 88 até hoje, é uma coisa gigantesca. Independente disso, gente, a gente tem que entender que nós estamos falando de uma empresa que tem que ter uma responsabilidade, que nós não estamos falando do boteco da esquina, nós não estamos falando do pastel do seu Joca.
né? Nós estamos falando de uma rede social que, apesar de não ser uma das maiores do Brasil, é uma rede social influente, né? E que pode e vem se tornando um recanto para pessoas que não têm o menor interesse em manter qualquer experiência proximamente do legal, né, dentro do Brasil, e que o Twitter ganha muito dinheiro a partir disso, né? Dinheiro esse que, inclusive, vai ser, em boa parte, repassado a essas pessoas, né? Então, nós estamos falando também que ele funciona não só como capilarização, mas também como financiamento para essas pessoas. Aê, obrigado, João. Ó, você pode participar do nosso clube de canais aqui no YouTube. Pô, ia dar uma mão e tanto aí. A gente tá numa fase nova, com mais gente, com mais equipamento e tal, né? E tem esse apelo aqui, ó, essa mensagem de trégua, essa mensagem de paz ao mercado publicitário, que foi tão espizinhado, tão avacalhado pelo meteoro, que agora caiu na real, sabe que a gente está navegando as águas do capitalismo e está aqui com a mão para cima, ó, pedindo ajuda, num exercício de plena humildade e talvez até rendimento, em múltiplos níveis, senhoras e senhores. Lato sensu, tá? Fica válida aqui a polissemia da maldita da palavra, porra. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, é isso aí.